Era uma noite com neblina e um ar mesclado de mistério, medo e travessuras. Era mais uma noite de Halloween, com festividade de origem celta. Júlia sempre achou estranho que logo em um país predominantemente protestante tivesse tanto valor a cultura de uma festa que muitos consideravam pagã, o aniversário do diabo, como dizia sua mãe quando ela era pequena. Ela tinha medo do que a mãe contava e jamais abria a porta nessas noites. Mas o tempo passou, o câncer levou sua mãe e um motorista bêbado conduziu seu pai à eternidade, seja lá qual for. Como filha única, ela recebeu uma pequena herança suficiente para uma boa faculdade e para pagar aquele pequeno apartamento num prédio antigo. Só tinha um porém, que sempre desagradou Júlia. O seu apartamento ficava num prédio de 4 andares, pequeno, simples, confortável até, mas sem elevador, sem porteiro e, por consequência, livre para quem desejasse entrar atrás de um morador que tivesse a chave da portaria. O intruso poderia inventar qualquer desculpa. Eram 4 apartamentos por andar, muitos moradores, logo não era possível saber quem realmente morava ali. E naquela noite, a campainha do apartamento de Júlia tocou. Ela tinha brigado com um namorado, suas amigas estavam em festas fingindo serem bruxas e ela estava tentando estudar para suas provas. Mas a campainha foi estridente, várias e várias vezes, sem ter como ignorar. Júlia sabia que ou era engano, algum bêbado, pois já era perto da meia-noite, ou crianças talvez pedindo doces, quer fossem do prédio, quer fossem algumas que conseguiram entrar com algum morador. Ela levantou do sofá azul, jogando sua manta bege no chão, colocou os chinelos e foi ver quem era. Com a corrente colocada na porta, ela abriu só uma brecha e viu os 2 meninos. Viu ainda a porta do apartamento da frente se abrindo levemente e a senhora Grisham olhando para ela, bisbilhotando como sempre. Eles estavam vestidos de paletó e gravata, calças pretas, blusas sociais brancas. Que merda é essa? Se perguntou Júlia. O que vocês querem? Doces ou travessuras? Eles disseram. Vocês não deviam estar fantasiados? Ela perguntou. Estamos fantasiados de bons meninos, eles disseram. Somos só meninos bons. Queríamos um pouco de doce, nossa mãe não pode comprar. Júlia cerra os olhos desconfiada. Os meninos tinham em torno de 8 e 10 anos, mas ela achou até engraçado. Vestidos de bons meninos, coisa louca, pensou Júlia. Mas ela não tinha muitos doces em casa. Como sempre, ela nunca abria a porta nessa noite. Não mais por medo, mas porque não gostava dessa noite e fim. Sua mãe morreu de câncer exatamente numa noite de 31 de outubro. Isso não era agradável, mas os meninos eram loiros, com lindos olhos azuis, pareciam gêmeos, se não fosse a diferença de tamanho, e tinham voz suave. Enfim, Júlia foi até o armário, procurou e achou uma caixa de chocolates e 2 sacolas de balas que usava como método para relaxar, açúcar. Ela voltou à porta e tentou passar os doces pela pequena brecha, estando a corrente ainda presa da porta à parede, mas o pacote não passava. Ela então pensou um pouco e não conseguiu ver nada de errado em abrir a porta, e assim fez. Mesmo com a senhora Grisham ainda olhando pela brecha da porta e franzindo a testa olhando para os meninos. Com a porta aberta, Júlia esticou o pacote com a caixa de chocolate e as balas. Peguem, vão colher mais doces. Vocês são bem engraçados com essa fantasia de bons meninos. Criativo. Os meninos receberam o pacote, mas não se mexeram. E Júlia ficou ali parada olhando para eles, que sorriam de forma angelical. Vão, podem ir. A porta lá embaixo abre por dentro. Ou batam em outros apartamentos. Vão. Mas eles não se moviam. Ficavam ali, parados, sorrindo com um leve inclinar de cabeça. Júlia achou aquilo no mínimo bizarro e foi fechando devagar a porta.
Tchau, meninos, falou ela com voz calma. Pode me dar um copo de água? Perguntou o menino maior. Júlia se sentiu estranha em negar, afinal, era só água, e se sentiu desconfortável em fechar a porta com a corrente para ir buscar a água e convidou os meninos a esperar um minuto. Quando ela voltou da cozinha com a água, os meninos estavam no centro da sua sala olhando em volta, tocando de leve nos objetos. Vocês não deviam ter entrado. Peguem a água e vão, por favor. Tenho muito que estudar ainda. O menino mais alto, que estava de costas, se virou e Júlia viu que ele tinha uma faca de tamanho médio na mão. Ela achou aquela cena cada vez mais surreal. O menino menor se jogou com força em cima dela enquanto ela segurava uma jarra e um copo. Um barulho e algo se quebrou. O menino que estava em cima de Júlia rapidamente olhou em volta e pegou um caco da garrafa quebrada e enfiou no pescoço de Júlia. Ela colocou a mão em cima do ferimento e chutou o menino com todas as suas forças. Isso não pode estar acontecendo, ela pensou enquanto tentava se levantar do chão. O menino maior correu e empurrou com toda a força a faca na barriga de Júlia. Ela caiu de novo, tudo girando, ela tonta e os dois meninos em cima dela. Isso só pode ser um pesadelo, ela gritava dentro de si. Mas os meninos não paravam. O maior com a faca e o menor com a parte da garrafa quebrada, estocadas, uma atrás da outra. O tapete ficou todo encharcado e Júlia perdendo as forças. Ela não era uma grande mulher, era baixa, magra, mas jamais se imaginou numa situação como aquela. Foram 19, 25, 37 facadas que o menino maior deu em todo o corpo de Júlia, enquanto o menor abria grandes rasgos nas pernas, ventre e pescoço de Júlia com o caco da garrafa. Estou morrendo. Nas mãos de crianças vestidas de bons meninos. Estou morrendo. Não posso acreditar. Estou morrendo. Júlia então revirou os olhos e a última coisa que viu foi os dois meninos em pé ao lado de seu corpo. Um de cada lado, cobertos de sangue, mas com lindos sorrisos nos rostos e cabeças levemente inclinadas. Feliz Halloween, moça, o menino mais velho disse. Os meninos foram até o banheiro, se limparam um pouco e saíram do apartamento fechando a porta, deixando no chão ao lado do corpo de Júlia os doces. A senhora Grisham já tinha fechado a porta, mas com um barulho vindo do apartamento de Júlia, ela estava atenta atrás de sua porta. E quando os meninos saíram do apartamento, ela estava olhando pelo olho mágico da porta. Logo na portaria, antes de sair, eles encontraram a senhora Russell, uma senhora paroquiana e bem idosa. Meninos, que fantasia engraçada! Parece até que vieram da igreja e foram atropelados, disse ela rindo, vendo-os com manchas de sangue nas roupas. Querem uns doces? Perguntou ela. Nesse momento, dois rapazes do terceiro andar entraram no prédio, cumprimentaram a senhora Russell e lançaram um olhar desconfiado para aqueles dois meninos sujos de sangue. Precisa de algo, senhora Russell? Eles perguntaram. Não, meus filhos, só vou dar doces a essas crianças, disse ela sorrindo e apontando para os meninos que olharam para os rapazes meio de lado, mas sem dar a eles muita atenção. Os rapazes viraram as costas e foram para seu apartamento, achando muito estranha aquela situação, mas sendo uma noite como o Halloween, tudo seria possível. A senhora Russell repetiu a pergunta e os meninos se olharam, sorriram e balançaram a cabeça em sinal positivo, subindo as escadas atrás da senhora. Está uma noite animada lá fora, e no meu apartamento, como estou só, vocês vão poder ficar à vontade comendo doces com chocolate quente. O que acham? Perguntou a doce senhora. No dia seguinte, às 8 da manhã, Carla, uma boliviana imigrante, chegou ao apartamento da senhora Russell para ajudá-la nas tarefas como sempre fez. E sua surpresa foi grande quando viu a sala suja de sangue, sangue no corredor, tufos de cabelos na porta do quarto da senhora e em cima da cama, a idosa jazia nua, com inúmeras facadas por todo o corpo, mas eram facadas de lâmina pequena,
pequenos furos por seu dorso, pernas, barriga, sem atingir nenhum órgão vital, mas o suficiente para encharcar a cama de sangue e fazer Carla ter certeza de que a senhora Russell estava morta. Ela ligou para a emergência e, quando os paramédicos chegaram, descobriram que a idosa, mesmo de forma quase imperceptível, ainda respirava. Ela tinha sido torturada com aqueles furos, que mais tarde descobriram terem sido provocados por um pequeno cortador de queijo que estava ao lado da cama. O sofrimento dela durou horas, segundo os médicos, mas ela sobreviveu. Uma intensa investigação foi realizada com base no depoimento dos rapazes e da senhora Grisham. A descrição dos meninos foi clara e não deixava dúvidas para um bom retrato falado. A procura começou. Dias depois, um motorista que saía da cidade viu 2 meninos sentados no acostamento comendo pedaços de pão. Era Julius Ortega, 8 anos, e John Monterrey, 11 anos. Meninos de uma fazenda das proximidades que acolhia menores e tentava criá-los da melhor maneira possível. Filhos de drogados, delinquentes, abandono ou violência familiar, criados com o máximo de amor por um casal que amava crianças. O motorista reconheceu os 2 meninos e, perguntando de onde eles eram, disseram que eram da fazenda. O motorista, dizendo que ia levá-los para um bom lanche, insistiu para que entrassem no carro. O que eles fizeram depois de certa hesitação. O motorista deu a volta e se dirigiu à delegacia. Os 2 meninos eram um dos meninos da fazenda, como muitos chamavam as crianças de lá. Mas todos atestavam veementemente que aquelas crianças eram meninos e meninas de bem, meninos de bem. No julgamento, Monterrey foi acusado de ser o mentor das mortes, o que ele facilmente admitiu, dizendo que gostava, desde pequeno, de sentir o cheiro do sangue que escorria de suas costas, quando ainda com 4 anos seu pai lhe chicoteava toda vez que se drogava. Ele foi julgado como adulto e condenado a 25 anos de prisão. Ortegas, que chorava muito no julgamento, dizendo estar com medo de tudo, foi condenado a uma instituição para menores infratores até fazer 21 anos. Quando ele saiu da sala de julgamento, ele olhou para Monterrey e deu um pequeno sorriso. Afinal, ele estaria nas ruas bem antes de seu amigo.